Olá, vivemos rodeados de negatividade. Então, como é que nós podemos evitar essa negatividade? Lidar com a negatividade do mundo doente. Então, é esta a série que quero fazer e neste primeiro episódio vamos aprender a lidar com a negatividade do nosso tempo, primeiro que tudo reconhecendo-a. Hoje quero falar contigo sobre um problema que já não pertence somente a algumas pessoas, lidar com pessoas tóxicas e negativas. Já não é apenas um traço de personalidade, aqui, ali, acolá, e já não é apenas o feitio de alguém. Isto porque a negatividade tornou-se o ambiente emocional do nosso tempo. Está espalhado em tudo o que está à nossa volta. A negatividade está nas conversas, está nos comentários, está nas redes sociais, está nas notícias, está nos debates, está nas famílias e está nas relações, as relações humanas. Está até na forma como muitas pessoas olham para si próprias, mesmo ao espelho. E o mais inquietante é que, em muitos casos, a negatividade já nem é vista como um problema. Passou a ser vista como inteligência, ou como lucidez, ou como realismo. Como se ver sempre o pior representasse ou significasse algum sinal de profundidade. Mas não é nada disso que significa. E acaba por contaminar. Hoje estamos a viver num momento e um tempo histórico em que o conflito vende. A crítica espalha-se mais depressa do que a bondade. A comparação tornou-se um vício diário. E a imagem passou a valer mais do que o ser. Somos bombardeados constantemente com apelos para parecer, para mostrar, para exibir, para ter, para competir, para provar, para impressionar. Mas, cada vez mais, muito pouco nos ensina a ser. Muito pouco nos ensina a permanecer inteiros e a reconhecer-nos inteiros. Muito pouco nos ensina a cuidar da alma e do coração, da mente e da forma como nos relacionamos connosco, com os outros e com Deus, com o Criador ou com um poder superior capaz de ter construído tudo isto, conforme cada um o concebe. E por isso, quando perguntamos como lidar com pessoas sempre negativas, a pergunta verdadeira deve ser ainda mais profunda. Como permanecer saudável por dentro num mundo que diariamente nos empurra para a crítica, para o medo, para a irritação, para o ressentimento, para o julgamento, para a exaustão e para a negatividade. Este é o propósito desta série de 3 episódios. Porque este é o ponto central. A questão não é apenas como lidar com pessoas negativas. Longe disso. A questão é não deixar que a negatividade se torne a nossa forma de existir. Aprendermos a não permitir que ela colonize a nossa mente, o nosso coração, as nossas reações, a nossa linguagem, a nossa visão do mundo e, no fundo, a nossa identidade. E é por isso que esta série que vos estou a apresentar, começando neste primeiro episódio,
vai ser dividida em 3 episódios. Neste primeiro, eu quero ajudá-lo a perceber o que é, afinal, esta negatividade no ser humano e esta negatividade que vivemos e assistimos no mundo contemporâneo. E relacionar como a psicologia e a psicoterapia a podem ler com profundidade e verdade. No segundo episódio, procurarei entrar na distinção entre aquilo que pertence ao coaching, que é uma ferramenta muito poderosa, e aquilo que pertence à psicoterapia e à psiquiatria. Tentando avançar com maior profundidade para a dimensão espiritual e enquadrar essa dimensão espiritual nos ensinamentos da fé Bahá'í. No terceiro episódio, vamos ver então como lidar de forma concreta, madura e construtiva com pessoas negativas que nos rodeiam, com ambientes negativos onde somos inseridos e com a possibilidade de essa negatividade poder ganhar voz dentro de nós. Aprender a proteger-nos. Então, queridos amigos, aqui vai. A primeira coisa que precisamos compreender é esta. Nem toda a pessoa negativa é uma pessoa má. E isto é muito importante. Porque, muitas vezes, por detrás de uma postura sempre crítica, pessimista, amarga ou agressiva, normalmente existe sofrimento. A psicologia e a psiquiatria mostram-nos que certos padrões de negatividade podem estar diretamente relacionados e ligados à dor emocional, ao esgotamento, ao trauma, à desesperança, à desregulação emocional, a uma rigidez cognitiva ou até quadros depressivos e ansiosos. Mas isto não significa que devemos sair por aí a diagnosticar toda a gente. Não significa isso. Significa apenas que devemos ter humildade. Porque aquilo que às vezes chamamos mau feitio pode ser dor mal digerida. Pode ser cansaço acumulado. Pode ser uma vida inteira de feridas que efetivamente nunca foram verdadeiramente tratadas. Mas aqui há uma segunda verdade que vos quero falar. Segunda verdade que é tão importante como a primeira. Compreender não é absorver. Ter simpatia não é afundar-se com o outro. E acolher não é tornar-se um depósito emocional da negatividade alheia. Ouvir não é permitir invasão ou espaço para invasão. E ajudar não significa carregar o mundo às costas. Isto é algo que a própria saúde mental nos ensina com clareza na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise. Ajudar alguém exige também que se estabeleçam limites, exige discernimento e exige responsabilidade. Exige saber onde termina a compaixão e onde começa a autonegligência. Porque há pessoas que, em nome de serem boas, vão se deixando contaminar, drenando, desgastando ao ponto de se anularem. E isso, de modo algum, pode ser considerado amor maduro. Isso é a perda total das fronteiras interiores do indivíduo.
Do ponto de vista do coaching, da terapia cognitivo-comportamental, existe um ponto central que nos ajuda muito a compreender a negatividade. Muitas pessoas não vivem presas apenas aos factos. Elas tornaram-se presas à interpretação que fazem dos factos. Ou seja, não é só o que aconteceu, aquilo que aconteceu. É a história que a pessoa conta a si mesmo sobre o que aconteceu. E essa história, muitas vezes, está cheia de distorções. Catastrofização, tornar tudo uma catástrofe. Generalizações. Leitura mental através de um filtro negativo. E um pensamento extremista. Tudo ou nada. A pessoa olha para a vida como através de uma lente escura. E a partir daí, tudo é construído e para confirmar essa mesma dimensão. É por isso que, muitas vezes, uma pessoa negativa não está apenas a ver um problema. Ela está a construir uma identidade à volta do problema. Ela já não diz apenas isto correu mal. Ela aprende a começar a viver como se tudo corresse mal ou se nada tivesse saída. Como se ninguém fosse digno de confiança ou como se o mundo inteiro estivesse contra ela. A autopiedade, a autocomisseração e o apontar ao outro. E é aqui que há perguntas terapêuticas muito poderosas. Perguntas, queridos amigos, que eu acredito que muitas pessoas deveriam fazer a si mesmo com mais frequência. Por exemplo, o que aqui é facto e o que é que aqui é interpretação? Que história estou eu a contar a mim próprio, sobre isto? Há alguma evidência contra este pensamento? Estou a ver a realidade como ela é ou como o meu medo, o meu ressentimento, a minha raiva a está a pintar? Queridos amigos, estas perguntas são muito importantes porque elas têm o poder de quebrar o automatismo mental. Elas devolvem espaço interior. E quando há espaço interior, abre-se a possibilidade da transformação. Outra linha muito importante vem da terapia da aceitação e do compromisso. E o contributo dela é lindíssimo, belíssimo, porque nos recorda de algo essencial. Nem todo o pensamento requer obediência. A nossa mente produz pensamentos, mas o simples facto de um pensamento aparecer não o torna verdadeiro, sábio ou útil. Há pensamentos que mentem. Há pensamentos que exageram. E há pensamentos que humilham o outro ou a nós mesmos. Há pensamentos que tentam sabotar e há pensamentos que tentam convencer-nos, autoconvencer-nos, de que já não vale a pena continuar. Queridos amigos, a terapia da aceitação e compromisso ensina-nos que eu posso ter um pensamento negativo sem me fundir com ele. Não deixar que ele passe a fazer parte da minha identidade. Posso senti-lo,
sem me tornar um servo ou um escravo desse pensamento. E posso reconhecer a tempestade interior sem construir casa dentro dessa tempestade. Diz-nos também que posso sentir medo e ainda assim ser capaz de escolher agir com dignidade. Posso sentir tristeza, mas ainda assim não abandonar os meus valores. Posso sentir raiva e mesmo assim não entregar a minha consciência à raiva. Vejam como isto é poderoso. É uma escolha de cada um, mas precisamos de aprender. Isto é profundamente importante para o mundo em que vivemos hoje, em que nos encontramos. Porque o nosso tempo ensina as pessoas a reagir imediatamente a tudo o que sentem. Mas maturidade não é isso, reagir a tudo o que se sente. Maturidade é sentir sem nos perdermos. É reconhecer sem nos rendermos. E é passar pela experiência interior sem permitir que ela defina totalmente o rumo da nossa vida. A terapia dialética comportamental acrescenta aqui algo absolutamente decisivo. A regulação emocional. Porque há pessoas que não estão apenas habituadas a pensar negativamente. Elas habituaram-se ou estão habituadas a viver numa permanente escalada emocional, ao ponto de tudo as ferir, tudo as ativa e tudo as desestabiliza. Tudo o que acontece se transforma numa ameaça, numa ofensa, num drama, numa prova de rejeição ou num motivo de explosão. Nesses casos, não basta discutir ideias. É preciso ensinar competências emocionais. É preciso ensinar a pessoa a reconhecer o que sente, a tolerar o desconforto, a não agir impulsivamente, a não transformar cada emoção num destino e a não viver escrava da intensidade do momento. Isto é muito importante, porque nem toda a negatividade se resolve dizendo pensa positivo. Claro que não. Às vezes, a negatividade é a linguagem visível da vida emocional profundamente desorganizada. E essa vida emocional precisa, como tudo, de cuidado, treino, acompanhamento e, por vezes, tratamento. As abordagens relacionais e interpessoais mostram-nos ainda outra coisa. Muita negatividade é relacional. Há quem critique porque aprendeu a defender-se criticando. Há quem ataque porque viveu tanto tempo em insegurança que não sabe, não aprendeu, não consegue estar em paz. Há quem se queixe o tempo todo porque nunca aprendeu a pedir. E há quem desvalorize os outros porque passou anos e anos a sentir-se desvalorizado. Deixa-me dizer, e há também quem veja a ameaça em todo o lado, apenas porque nunca conheceu um grau de segurança suficiente. Nestes casos, a negatividade não é apenas uma opinião. É uma forma de sobrevivência que a pessoa desenvolveu e aprendeu face à sua vivência e experiência anterior. E é por isso que o trabalho, muitas vezes, não é apenas o de corrigir pensamento ou substituí-los. Não, é muito mais.
é curar vínculos e restaurar o sentido de vida e ajudar a pessoa a aprender uma nova forma de estar, de ser e de existir. E é aqui que a psiquiatria também precisa de ser mencionada com toda a honestidade e seriedade. Porque há momentos em que a negatividade não é apenas um padrão desagradável de convivência. Ela pode ser sinal de sofrimento clínico. Quando aparecem, por exemplo, tristeza persistente, vazio profundo, desesperança, irritabilidade intensa, perda de prazer, alterações do sono, incapacidade funcional, retraimento geral ou pensamentos de morte e suicídio. Já não estamos apenas diante de um problema de atitude. Podemos estar diante de sofrimento psíquico e aí é necessário e exige-se uma avaliação clínica adequada. Queridos amigos, e isto precisa de ser dito com coragem. Nem tudo se resolve com frases bonitas, nem tudo se resolve com força de vontade. Ao contrário do que essa crença difundida. E nem tudo se resolve com espiritualidade mal compreendida. Há situações em que a pessoa necessita de psicoterapia. Há situações em que a pessoa necessita de psiquiatria. E há situações em que a medicação pode ser necessária. E reconhecer isso não é falta de fé. Reconhecer isso é maturidade, é responsabilidade, é verdadeiro cuidado. É um cuidado real. Por isso, se quisermos compreender verdadeiramente a negatividade, temos então de perceber que ela pode ser, ao mesmo tempo, um sintoma, uma defesa, um hábito, uma narrativa, uma identidade e, por vezes, um pedido de ajuda mal formulado. Queridos amigos, mas isto levanta imediatamente novas perguntas. Se há um lugar para a psicologia, um lugar para a psicoterapia e para a psiquiatria, então, onde é que entra o coaching? O que é que ele pode oferecer e o que é que ele não pode substituir? E mais ainda, se a negatividade não é apenas um problema de pensamento, mas também um problema de consciência e, talvez, na sua essência, o modo como o ser humano constrói a sua visão de si próprio, da vida e do mundo. Então, o que é que a espiritualidade tem a dizer sobre isto? O que é que os ensinamentos bahais, da fé bahai, que Baha'u'lláh veio trazer no século XIX à humanidade, nos mostram sobre a crítica, a comparação, o julgamento, a imagem e o esquecimento da alma? É precisamente isso que vamos abrir no próximo episódio. Queridos amigos, porque a seguir entraremos numa distinção decisiva para o nosso tempo. E esta é: onde termina o desenvolvimento humano e onde começa a necessidade de cuidado clínico. E entraremos também numa reflexão mais profunda sobre a forma
como a forma como a civilização atual e todo este negativismo que nos rodeia nos treina para parecer, para ter, para competir e para julgar, mas não nos treina para sermos. Queridos amigos, e quando uma civilização deixa de formar o ser humano por dentro, para o ser, o que é que acontece à alma? O que acontece à forma como nós olhamos os outros? O que acontece à forma como lidamos conosco? E será que a negatividade é apenas um traço pessoal? Ou um reflexo do vazio espiritual do nosso tempo? Não percas o segundo episódio, porque no segundo episódio vamos responder a todas estas questões. Espero que tenhas gostado. Partilha com outros amigos e vamos encontrar-nos no segundo episódio. Despeço-me com amizade e carinho. Um abraço e até ao segundo episódio.